Olá, investidores. Hoje eu vou fazer uma análise a mais completa possível de um investimento que eu estou fazendo, que é o Tesouro IPCA+, Renda Mais, no caso, de 2065. É um título muito, muito longo. Aí tem várias características diferentes do Tesouro normal. E eu vou completar ali com possíveis rendimentos, eh, possíveis retornos, possíveis prejuízos, o que pode acontecer, riscos e tudo mais. Então vai ser extremamente completa. E aí vai ter uma percepção minha aí também de algumas coisas mais complexas ainda, que aí talvez não seja tão legal para iniciante, né? Primeiro, vamos falar da característica desse título. Qual o título que é? É o Tesouro, vou falar hoje, né? Tesouro Renda Mais IPCA mais 2065. Como é esse título? 40 anos acumulando juros, né? E aí 20 anos distribuindo não os juros, mas o valor total igualmente, né? Então ele tem, no caso, eles falam duration muito longo, né? Não é 50 anos, mas é próximo disso. Então ele pode ser um título que pode dar uma rentabilidade muito, muito grande. E para mim faz muito sentido comprar. Depois eu vou falar o porquê também, né? Eu tenho alguns benefícios a mais em comprar esse título do que meras pessoas que apenas tá. Então vocês já entenderam a característica. Na prática, você vai comprar um título, sei lá, PCA mais 7,2% e ele só vai começar a te pagar depois de 2065, ou seja, depois de 40 anos, e daí mais 20 anos. Mas claro que a gente não quer ficar com esse título tanto tempo, né? A gente quer vender antes. Então começa aí a primeira característica negativa, né? Uma característica muito, muito forte. Taxa de custódia. O que é taxa de custódia? É o quanto o Tesouro Direto vai pegar para ele sobre esse título. Se você fizer o resgate até 10 anos, que vai ser provavelmente o nosso caso, vai pagar 0,5% ao ano. Ou seja, esse IPCA mais 7,2%, por exemplo, viraria um IPCA mais 6,7% ao ano, né? Porque tem 0,5%. Depois de 10 a 20, 0,2%. E a mais de 20 anos, que provavelmente não vai ser nosso caso, 0,1%. Claro que pode deixar um pouco lá, né? Não tem problema. Aí é 0,1. E daí, se for só no vencimento, pode ser zero, se for menos que 6 salários mínimos. Mas aí eu vou mostrar que tem muitas coisas que podem acontecer, né? Então é isso. Tabela de imposto de renda hoje. Então a gente teria que esperar pelo menos 2 anos para chegar ao 15%, que ele começa lá no 22,5, 20, 17,5 e 15, né? Conforme a nossa renda fixa ali. Isso aí é básico, tá? Então acho que quem comprar tem que esperar aí os 24 meses, 25 meses aí para pensar no resgate. Antes disso, acaba pagando muito imposto de renda, que não acho que compensa. Pode mudar? Claro que pode, né? O governo pode simplesmente falar: agora vão ser cobrado 30% de imposto de renda sobre isso. Pronto. Simples, fácil. Então tá bom, a gente tem isso aí. Então essas são as características básicas, né? E que eles chamam de volatilidade, que vai, sobe e desce. Cada porcentual, tá 7,2 cair assim para taxa, depois eu vou explicar, dá uma rentabilidade muito grande. Beleza. Riscos. Tá? O primeiro risco principal, maior risco desse título é risco de crédito. O que é isso? O governo não pagar o título, né? Então, isso aí não. Ah, é impossível acontecer. Não, pode acontecer, né? É difícil, porque não é a nossa própria moeda, mas pode acontecer, e ainda mais um título tão longo, de acabar mudando aí dando um calote, tá? Então, e ainda mais que é muito tempo. E não vamos conseguir sair, tá? Se começar prever que vai dar o calote, esse IPCA mais 7,2 vai para IPCA mais 15, sei lá, IPCA mais 10, IPCA mais 12, IPCA mais 15, e a gente não vai conseguir sair dele, porque a queda é muito grande, vai valer 40, vai prejuízo 70, 80, 90%, quanto mais sobe a taxa, né? Então, risco, tá? Segundo, hiperinflação. Não, mas é IPCA mais. Então, se tiver uma hiperinflação, tô falando hiperinflação mesmo, não 10, 15, 20%, tá? Às vezes
Pode bater 70, 80, 120%, 150%. Não é algo tão distante. Aconteceu na Argentina, aconteceu na Turquia. É só a gente segurar um pouquinho a taxa de juros e ver que não vai pagar, os credores acharem que a gente não vai conseguir pagar, a gente continuar gastando o que a gente gasta hoje, né, sempre aumentando ali. Então a dívida em relação ao PIB vai estourar a inflação, vai fazer com que o que acontece? Se tiver 100% de inflação, esse ganho da inflação ele é tributado, mesmo que for em 15%. Isso aí acaba com o nosso rendimento. A gente vai render 122%, mas vai pagar esse 7% não vai ser lucro, né? Não vai ter. Você vai pagar só 15% de 100, é maior que o 7% ali, né? Da rentabilidade. Então, esse é um risco bem mais relevante, tá? Do que o primeiro, eu acredito. O segundo é a hiperinflação, e aí o governo acaba arrecadando mais desses títulos como se desse um calote, né? Então, esse é o segundo risco. Tem outros que são relevantes também, é mudanças de regras. Hoje a taxa de custódia é 0,5. Eu acho que vai manter, né? Não imagino que vai mudar. Ah, talvez daqui um ano seja um, daqui 2 anos seja dois, três, não sei. Mas isso ainda é com o Tesouro Direto, não está ligado ao governo. Risco maior, maior tributação. Hoje, depois de 2 anos é 15, pode ser que do nada eles mudem para 30, para 40, para 50, para 60. Né? Pode acontecer, né? A nossa ideia é não ter muitos milionários, né? Geralmente países da América Latina pensam muito assim. Inclusive agora tem países dos Estados Unidos também está pensando um pouco assim por causa dessa desigualdade. Mas se começar a tributar muito, esse título vira um péssimo negócio. Então esses são os três riscos, mas claro que tem várias oportunidades, né? É, e se começar a utilizar isso, é muito pior. Por exemplo, a gente perder a moeda, o pessoal fala que os recursos naturais são o principal riqueza de um país, mas eu acho que a moeda é o principal, tá? Moeda forte, moeda estável, ele talvez seja o melhor investimento, o maior recurso de um país. Por quê? Porque as pessoas gostam de previsibilidade, planejamento, né? Se pega e empresas, inclusive porque Estados Unidos, Europa, eles fazem um planejamento muito antecipado antes das coisas, não é igual aqui no Brasil, esse custo do Brasil, de que é tudo em cima da hora, então a pessoa tem que ter uma capacidade produtiva ociosa para poder atender os clientes. Lá não, já é tudo mais planejado. E a moeda faz parte desse negócio. Se quiser receber investimentos, tanto internos dos próprios brasileiros, como externos, tem que ter uma moeda estável. Então, essa hiperinflação vai prejudicar muito, vai levar muita gente à pobreza, mas é o jogo, né? Então, esse é o maior risco que a gente vê. Tá bom, falou tudo isso, mas você está colocando um dinheiro legal. Sim, tá. Vamos ver quais são os benefícios, né? Então, os riscos a gente fala primeiro e agora vamos aos benefícios desse título. Fiz uma tabela aqui, que todo mundo gosta, né? Essa é a tabela aqui da rentabilidade possível com esse título, né? Aqui. Você vê aqui, acho que coloquei 7,2 mais ou menos, né? PCA mais 7, se ficar 2 anos, pode chegar a 43%, 62%, 108%, 290. Se vocês quiserem, tira um print aí da tela. Vou até deixar só a tela PC aqui, para vocês terem uma noção. Não é exato, né? Porque tem várias taxas. Eu calculei uma inflação específica ali de mais ou menos 6%, então vai mudar. O ideal é que você chegue mais ou menos nessa aqui, 6,565, né? Então, seria mais ou menos isso que eu espero. Claro que pode mudar, né? Vai que dá uma sorte ali no 3 anos ali bate 347%. Isso aí é 4 vezes aí o teu patrimônio, é muita grana mesmo. Comparando, tem mais uma característica negativa desse título que eu não avisei, né? Voltar aqui, que ele também não serve como margem de garantia, né? Não é possível, tá? É só o IPCA mais 2050. Esse é só para pessoa física, então não tem. E tem a questão do spread também na compra e venda. Por exemplo, eu compro uma taxa 7,2,
Se eu vender, eu vou receber menos no mesmo dia, porque ele dá uma diferença de 0,12, né? Então 0,12 elevado aí a 46, 47 é grana, tá? Então tem isso. É, então, essa é 50, na verdade, eu acho que é elevado a 50 ali. Então, tem essa questão que é muito ruim. Mas essas são as taxas. Se comparar com o de 2050, IPCA mais 2050 puro, né? Essas seriam as taxas. Você tem um ganho bem menor, mas a perda não fica tão grande, né? Tipo, se cair para 10% taxa, IPCA mais 10, seria menos 17. Isso contando inflação, né? Não é tão bom. Mas se chegar aqui 8,5, ainda você ganha 13. E aqui no 8,5 você pode perder menos 11, né? Em 3 anos. E isso aí, fora que você não ganhou a taxa do Selic, né? Diferença: IPCA mais 7, isso aqui IPCA mais 7,2, né? Mas hoje está 7,04. Supor 7%, mais quanto que tá? 5,5 de inflação, dá 12,5. Dá 2% a menos aí do que a taxa Selic, né? Quase 14,75, né? 2,75 a menos. Então isso tem que levar em conta, né? O bom dele é queda de juros, né? Então a gente está prevendo esse cenário aqui abaixo de 6%. Se for usar a média, aí a média vai ficar 5,5 a 5, né? Do Brasil é mais ou menos isso, IPCA mais 5,5 mais a 5%. Depois eu vou falar disso, tá? Um pouquinho melhor dessas taxas, tá? Não é tão simples assim, mas, tipo, ai, vai cair, vai vir um governo diferente, vai cair. Calma, vou falar mais para frente. Então, básico, tá? Outra coisa, eu planejo como eu vou sair, tá? Então, eu tenho muito tempo, então não preciso retirar. Se eu quiser retirar daqui um ano e pouco, já não vale a pena. Além disso, tem que esperar 60 dias no mínimo, né? Nesse título IPCA mais 2065. Mas aqui seria a venda aqui, tá? Se quiser, daqui 25 meses, se chegar IPCA mais 5%, no mês eu vou vender 10%, tá? Vamos supor que tivesse 4%. Então, num mês eu vendo IPCA mais 5, sobrou lá, sei lá, tava 100 mil reais, aqui vendi 10 mil. Ficou 90 mil com, com tudo que eu ganhei, né? Coloquei 40, vamos supor. Aí virou 100 mil, vendi, ganhei 10 mil. Tá. Aqui, no mês seguinte, vou vender 10% sobre o 90 mil, tá? E assim por diante, 20, 30, 50. Dá mais de 100 porque eu vendo do saldo, tá? 36 meses, eu coloquei, 48 meses, 60 meses, quanto que eu vou retirar. Não tenho pressa, né? Então, esse é um título, é o meu planejamento, né? Aqui até ficar mais de 10 anos, PCA mais 7 eu vendo, que ainda seria um ganho legal, né? Porque eu ganhei PCA mais 7 e não perdi no mercado. O ideal é não ter hiperinflação, né? Então, acho que é muito importante não ter hiperinflação ou mudar as regras do jogo na casa do imposto de renda, né? No caso do imposto de renda. Então tá. Falei praticamente tudo ali, né? Vocês podem tirar um print aqui da tela, se quiserem. Aqui também, né? Para ter uma noção. Esse aqui é o IPCA mais 2050. Esse serve como garantia. Beleza, vamos voltar aqui à tela agora. Se vocês não quiserem mais assistir, tudo bem. Falar mais ideias, né? Algumas ideias específicas, né? Tá. Média do Brasil, taxa de juros ali, IPCA 5,2, 5,5%. Isso dá uma porrada, tá? Uma porrada. Se eu colocar aqui, se quiserem ver o mais retorno, vocês conseguem ter uma noção da porrada que pode dar a rentabilidade, né? Aqui era 6,4, caiu para 5,3, rendeu 80%. E aí de 5,3, como subiu para 7,4, mais ou menos, chegou a cair 53%, né? Então caiu muito. Aqui é 21, mas se eu colocar da data de 15/8,
Aplicar aqui, ó, a queda chegou no 57% de queda, é muita grana, né? Então, isso em 2 anos. Por isso que é importante ter consciência que é um título para segurar e tem aqueles três riscos importantes, né? Hiperinflação, tal, e essa volatilidade, caso precisar. Então, tá, isso é legal, né? No Mais Retorno você consegue, digita lá Tesouro IPCA mais 2065, Tesouro Direto e Mais Retorno, você consegue brincar aí para ver como que ele foi. Porrada para cima, porrada para baixo, né? Agora, se vier para 5,5, nossa senhora, é muito bom, que é a média mais ou menos 5,3. Tá, vai voltar? Não sei, tá? Eu acho que o mundo tá num caso de juros altos. Os Estados Unidos sempre teve juros baixos, tá? Juros ali de 2%, 2,5%, 30%, agora tá quase, subiu muito. Parece que não vai cair. Se lá não cai, aqui é difícil cair também. Claro que pode cair um pouquinho para 6, pode, tranquilamente, 5,5, pode. Mas aqueles juros ali de aquelas fases de 4, PCA mais 4, às vezes, PCA mais 3,8, tem que mudar alguma coisa. Os países vão ter que fazer algum tipo de ajuste fiscal, isso é importante. Reino Unido está pagando muito, o longo, né, o tesouro longo. As pessoas não estão querendo financiar o governo. Isso afeta muito, né? Então, daqui a pouco pode ser, a gente não sabe, tem gente que acredita que os Estados Unidos vai começar a pagar e não vai conseguir se financiar em títulos de 30 anos, porque vai ser 9%, né? Então, aí aqui estoura, né? Aqui vai ficar IPCA mais 15. Tem esse risco, e aí vai virar uma. O governo vai ter que fazer alguma coisa, imprimir dinheiro, rolar essa dívida cobrando muito imposto de renda, né? Porque ela fica quase de graça, essa dívida, né? Você tá ferrado, né? Então, esse é o risco. Fora que as ações, tudo, os investimentos vão lá para baixo, vão lá para baixo. Eu estou protegido em ação. Se der uma crise aí na renda fixa, te sinto dizer que você não está protegido. Vamos supor, Petrobras, Banco Itaú lá, sei lá, tá 40. Se der essa crise, Itaú, 15, 12, 11, vai perder ali 70, 80%. Então vai perder mesmo. Aí qual que é a solução? Solução, então colocar tudo em Tesouro Selic? Pode ser, né, para esses riscos, mas assim, você está deixando de ter uma oportunidade muito grande. Então, sim, tem que ter um pouquinho de dinheiro em caixa, talvez Tesouro Selic, talvez Tesouro Americano de curto prazo também. Eu acho que é legal, né? Eu utilizo ainda para fazer operações, que é melhor ainda. Mais um benefício para mim. Eu vendo call, né? Eu vendo muito call descoberto, eu tenho muito put longa e vendendo put curta. Caso caia, eu não perco, eu ganho, né? Por causa das minhas. Eu tenho sempre muito mais puts compradas do que put vendidas agora, né? Principalmente. Então, se cair, eu ganho na call, ganho na que desvaloriza, ganho na put, perco no meu tesouro IPCA+, porque provavelmente a taxa de juros ali ficaria ou subia ou estável, né? Então não estou ganhando muito, né? Mas estou ganhando aquele IPCA mais 7,2 contra ali a taxa que estiver subindo. Agora, se a bolsa disparar e como eu tocar o descoberto, o que que vai acontecer? Vamos supor que a bolsa dispare 70%. Nossa, é muito péssimo para mim, eu tô com muita call descoberta. Só que se meu título, para disparar 70% a bolsa, olha, vai ter que ter um IPCA no mínimo aí uns 4,8, 4,7%. Senão não vai. Esquece, não vai. Se não baixar ali esse IPCA mais, vamos por 4,7. A gente viu quanto que é de rentabilidade, IPCA mais 4,7? IPCA mais é 304%, tá? Então, 300% ali eu consigo. É muito mais potente que a bolsa. E ainda tem o tempo a favor, né? Porque sempre vai pagar IPCA mais 7, sempre vai pagar IPCA mais 7. Se você segurar muito tempo, acaba que não se perde, né? Não é igual você investir numa Magazine Luiza, uma CSN, entre outras aí, varejo que caiu 50, 60, nos Minas, mesmo na Vale, né? Putz, é difícil, sabe? Difícil mesmo. Aqui, então aqui não, aqui você tem
ter o tempo a favor. Claro que, putz, sacanagem esperar 10 anos, mas se tiver 8% a taxa, deu 179%. Não foi tão ruim. Não foi bom? Não, muito tempo, né? Mas o ideal é que ficaria pelo menos 7%. Aí você ganha 290%, que é uma boa taxa, excelente, na verdade. Então acho que pode ser uma boa oportunidade. Claro que tem que ver a desvalorização do real, né? Se a inflação aqui eu coloquei 6%, se a inflação for muito mais, prejudica um pouco, principalmente no resgate, para a questão do imposto de renda. Então é isso, pessoal. Eu acho que eu falei completo, não sei se tem mais coisas, mas tem que fazer uma análise bem tranquila. E para mim compensa muito pela minha proteção contra a bolsa, tá? Eu acho que é um título que vai me dar muita alegria. Acho que posso triplicar, quadriplicar. E eu tenho muito hedge ali contra call, né? Mas é só para essa estourada da bolsa, né? Se realmente puf, explodir aí 150%, aí pelo menos eu ganho 400%, sei lá. Vamos supor que volta IPCA mais 3%. Nossa, a bolsa vai andar, tá? Pode multiplicar por 2, 3 vezes. Ah, então não é melhor? Não. 2, 3 é pouco, tá? Multiplicar por duas vezes ali, ou 3 vezes, é pouco. Perto do que um IPCA, com uma queda de juros absurda, pode retornar. E caso não vá, fique ali a bolsa um pouquinho para baixo, eu ganho muito, muito dinheiro mesmo reduzindo minhas calças, eu ganho muito, tá? Então é isso. Essa é uma parte mais complexa, né? Então, comenta abaixo o que vocês acham. É um vídeo aí é uma forma muito interessante aí de investir, principalmente aí para quem conhece bem aí as possibilidades de fazer aí manejo com caos. Lembrando que não dá para usar como garantia de opções esse IPCA mais 2065, mas pelo menos o IPCA mais 2050 dá. Tá? Só que cuidado, né? Então é isso aí, bons investimentos, gente, e até o próximo vídeo.